Fala, meus queridos. Bom, começando mais um vídeo aqui nesse canal secundário, onde eu exponho um pouco mais das minhas visões de mundo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Iago Gonçalves, eu tenho 21 anos de idade, já fiz mais de 100 milhões de reais pelo digital. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto interessante, que é propósito versus dinheiro, né? O que se deve buscar primeiro, né? Eu vejo tantas pessoas falando que, cara, se você procurar propósito antes de enriquecer, você não vai enriquecer, né? Tanto pessoas também que falam que se você não tem um propósito, você nunca vai enriquecer, né? Ou seja, é um pouco dos dois, né? Meio que, cara, quando eu enriqueci eu não tinha propósito. É porque as pessoas também têm uma concepção diferente do que é propósito, né? Quando eu pergunto pra você qual que é o seu propósito, a maioria buga. O cara fica assim, propósito? Só que às vezes eu percebo que o propósito tem duas coisas bem interessantes sobre ele, tá? Primeiro, ele não precisa ser algo grandioso. Tá? Quando a gente pergunta, né, qual que é o seu propósito, parece que você tem que falar que é algo como salvar o planeta Terra. Né? Às vezes pode ser simplesmente, eu quero ter um Fiat Strada. Não sei. Né? E aí a gente não pode confundir propósito com sonho, né? Mas enfim. E a segunda outra coisa sobre o propósito é que ele muda ao longo do tempo. Então, um propósito não necessariamente ele tem que ser algo fixo. Até porque a vida humana, o sentido da vida humana, ele é muito atrelado a um sentido de propósito. Porque eles já fizeram esses experimentos no passado, onde eles aprisionaram, acho que se não me engano foi na Segunda Guerra, posso estar falando merda, ou foi depois, eu não sei. Mas aprisionaram algumas pessoas e deixaram elas completamente zeradas de estímulo em uma vida sem nenhum propósito. Essas pessoas elas entristeciam, elas adoeciam na velocidade muito, muito rápida. E teve outros grandes pensadores, grandes líderes da humanidade que já comentaram que a maior dor que alguém pode sofrer é viver uma vida sem propósito. E aí corta para você assistindo esse vídeo deitado na porra da sua cama com um telefone escuro, falando assim, meu Deus, eu não sou rico, eu não sou alguém importante, eu não sei de nada, eu não sei falar inglês, eu não tenho R$ 1 milhão na conta, uma Porsche, e vai e começa, né? E qual que é o propósito? Qual que é o meu propósito? Ao longo de muito tempo, eu também fiquei com essa dúvida na cabeça, né? E essas duas coisas que eu aprendi me deixaram, me fizeram perceber que o propósito ele é algo muito mais leve do que a gente imagina. Primeiro, a proposta não precisa ser algo muito grandioso, muito distante, e ele muda ao longo do tempo. Então, o meu propósito agora é de fato conseguir construir empresas em que eu me orgulhe, que gerem um impacto positivo, né, social, financeiro, não só para as pessoas que estão comprando, mas pessoas que trabalham também, né, a gente conseguir ter uma estrutura, uma equipe legal, engajada, com uma cultura forte, e que isso gere o mínimo de impacto e deixe o mínimo de legado que seja na humanidade. Eu já levanto a bandeira do empreendedorismo no Brasil há muito tempo e eu percebo que esse tipo de coisa existem grandes líderes em cada geração, né? E eu me sinto um líder levando essa mensagem de empreendedorismo para a nação brasileira da minha geração. Então cada geração tem grandes líderes e eu percebo que um dos meus grandes propósitos é também levar essa mensagem de empreendedorismo para as pessoas. Não é à toa que eu tenho esse canal aqui, que eu faço conteúdo, enfim. Tá certo que eu vendo infoprodutos também, é uma fonte de receita que eu tenho, uma das minhas fontes de receita, né? Mas hoje em dia eu levo esse negócio muito mais no propósito do que necessariamente só no dinheiro, sabe? Então, assim, onde que isso se conecta, né? Onde que eu tô levando esse vídeo e onde que isso vai se conectar com você? A primeira coisa que você tem que entender é que um propósito vai ser algo que você vai brigar e lutar ao acordar de manhã,
tá? E isso pode sim ter a ver com metas financeiras, isso pode sim ter a ver com quesitos materiais, por que não, né? Eu odeio o tipo de pessoa que tenta colocar regra em tudo como se soubesse de algo, como se soubesse a verdade absoluta. Irmão, quem faz as regras da minha vida sou eu. Se meu propósito é acordar às 7 da manhã, 5, 4 da manhã, para ver o nascer do sol dentro do Himalaia, o problema é meu. O que você vai ter a ver com isso? Ah, mas o propósito tem que ser... Cuida da sua vida, do seu propósito, que a minha eu cuido. Então, esse estigma que o propósito tem que ser algo muito azeitado, né? Acaba travando as pessoas. E propósito acaba tendo uma relação muito forte com sonhos, né? Então, cara, se o seu propósito hoje for dar uma vida melhor para sua família, se o seu propósito hoje for conseguir construir uma marca, uma loja, uma empresa que gere um impacto, se o seu propósito hoje for levar a mensagem de alguma coisa para as pessoas, que seja, mas ele só tem que ter uma coisa, ele tem que te fazer acordar de manhã, ou de madrugada, ou nem dormir, feliz. Porque assim como o processo de enriquecer, o processo para você lutar com conquistar o seu propósito, muitas das vezes, 99% das vezes, vai ter muitos obstáculos, né? E isso vai fazer com que você consiga perdurar muito mais do que as pessoas que simplesmente correm atrás do dinheiro. É uma das coisas que eu anotei para esse vídeo aqui, né? Porque lá atrás eu também já tive meu tempo onde eu só corria atrás do dinheiro pelo dinheiro. E chega um ponto, cara, que se você não tem um propósito, um motivo muito forte para estar correndo atrás daquilo, não vai ter sentido você correr. Porque o dinheiro, ele é um número, né? Você vai abrir aqui a sua conta bancária, vai ter um número aqui dentro, X milhões. Enfim, isso é o dinheiro, né? Só que o que ele é capaz de fazer para você? Quais são as consequências de você conseguir chegar naquele montante financeiro, naquele montante de pessoas que você quer impactar, né? Quais são as consequências disso? E aí, nessa consequência deriva o propósito. Você está entendendo? Você para de percorrer apenas um número e começa a percorrer a consequência que aquele número vai gerar. Porque isso deixa muito mais leve a jornada, né? E eu vejo que as empresas que duram muito mais tempo, elas têm duas coisas a mais, tá? E aí aqui eu vou falar tanto no âmbito de empresa muito globalizada, tipo Apple, quanto empresas menores, né? Tipo a minha empresa, né? Se eu for comparar a Apple com a minha empresa, porra, eu sou um Zé Ninguém, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho 50 colaboradores. Tá, beleza, você tem 20 anos de idade. A Apple tem 30 anos. A Apple é muito mais velha que eu, inclusive. Mas eu não. Deixa eu comparar aqui, deixa eu finalizar essa comparação. Essas empresas que conseguem chegar a patamares gigantescos, todas elas, Tesla, Microsoft, Airbnb, Netflix, Google, Facebook, Apple, todas essas empresas que são listadas e são muito grandes, elas têm três coisas: missão, visão e valores, tá? Eu vou até puxar aqui para vocês quais são a missão, visão e valores dessas grandes empresas aqui, ó. Qual a missão, visão e valores, sei lá, do Airbnb, Google, Apple, Facebook e Netflix? É isso que faz as pessoas perdurarem, porque, cara, a quantidade de treta que esses caras têm que enfrentar por dia não é brincadeira. E aí você pode falar, Iago, mas é por conta do financeiro. Cara, a pessoa que cria uma empresa desse nível já não joga mais o jogo financeiro. Tolo é aquele que acredita que essa pessoa está jogando o jogo financeiro. Eu já falei isso algumas vezes na internet, as pessoas elas me hatearam, elas jogaram pedra em mim. Eu falei assim, porra, o bilionário ele não liga pro dinheiro. Ó, o cara, bilionário não vai ligar pro dinheiro. Irmão, quem tem 100 milhões na conta vive a mesma vida, 100 não, 50, 30, vive a mesma vida de um cara que tem 1 bilhão. Vai mudar pouca coisa. Pouca coisa.
tá? Então esses caras não estão no jogo pelo dinheiro, é por outra coisa. Mas vamos lá. Aqui, ó. Airbnb. A missão do Airbnb é criar um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar. Olha que foda, cara. E aí essa é a missão deles, é por isso que eles nasceram, né? A visão. Não pintam uma visão formal, mas o propósito... Isso aqui não parece a visão não, tá? Aí tem os valores, né? Quais que são os valores? O que o Airbnb acredita? Defender a missão, seja um anfitrião, abrace a aventura. Legal, vamos ver o Google aqui, ó. A missão do Google, qual que é o propósito dele? Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Braba. Tá, vamos ver aqui. Apple. Missão da Apple. Levar a melhor experiência ao usuário através do hardware, software e serviços inovadores. A visão, onde eles querem chegar? Revolucionar o mundo por meio da tecnologia. Da Meta, do Facebook, né? Criar um futuro das conexões humanas e a tecnologia que torna realidade. Ou seja, o propósito está muito bem claro. E isso faz com que várias pessoas, muitas pessoas talentosas queiram trabalhar nessas empresas. Então, o Drive ele deixa de ser só financeiro e isso não impacta não só o dono que está tocando um negócio, né, e que vai precisar de um propósito para levantar de manhã e batalhar em coisas que não só sejam o dinheiro, mas também impacta nas pessoas que vão trabalhar nele, naquele negócio, em grandes talentos, porque você vai chegar no cara que também não vai ligar para dinheiro às vezes, ou então que já passou dessa fase, e ele vai trabalhar pelo propósito, pelo impacto. E aí você pode ainda se falar assim, mas como é que isso se conecta comigo? Exatamente, volta aqui atrás. O propósito, ele só precisa ser algo em que você acorde de manhã e que isso faça sentido para você. Não precisa ser muito alto como o da Netflix, que é revolucionar o mundo. Se for, pode ser também, não tem problema. Você que decide isso. E ele pode mudar ao longo do tempo, porque você vai atingir isso. Se você realmente abraçar esse propósito, você vai atingir, é questão de tempo. Agora, assim que você atingir, você pode colocar outro na sua vida, e outro, e outro, e outro. A gente vive através de objetivos, a gente vive através de propósitos, de metas. Então, quanto mais você tem isso na sua vida e quanto mais você vive por isso, óbvio, né? Com o auxílio de Deus, com o auxílio de mentores, com o auxílio de conhecimento, com o auxílio de tudo, né? Mais fácil a sua jornada fica, mas um dos principais sentidos da existência humana, querendo ou não, é abocanhar isso, essa missão que a gente tem, que ela é individual, cada pessoa vai ter uma, e correr atrás dela, fazer acontecer. Então, deixa apenas de colocar o dinheiro como uma das principais variáveis e começa a colocar a consequência que isso geraria. Você vai ver o quanto que fica mais leve você percorrer os seus sonhos e quanto que você consegue visualizar e batalhar ainda mais por aquilo que você quer. Anota isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, aqui eu compartilho algumas ideias que eu tenho do mundo. E se você não me segue no meu Instagram, vai lá, é 10 segundos para você fazer isso, @Iagor, meu próprio nome, @Iagor. Lá também compartilho várias coisas bem legais, meu lifestyle, minha rotina, dicas, estratégias, enfim. Me segue lá e o vídeo ficou até aqui.